menos troca, depois outro dia a gente canta inteiro. Nós vamos orar. Vou pedir ao nosso irmão Antônio que faça a oração pedindo a presença de Deus conosco, para Ele ter misericórdia a falar conosco nessa manhã e aceitar a nossa adoração a Deus. Querido Deus amado, obrigado por esta manhã, obrigado por esse tempo precioso que Tu nos concede de estarmos aqui, para a honra e louvor e glória do Teu nome, Senhor. Por isso, neste momento, Senhor, queremos Te louvar, queremos Te engrandecer, queremos Te exaltar, Senhor, pelo Deus maravilhoso, pelo Deus conselheiro, pelo Deus justo e pelo Senhor que Tu eres nas nossas vidas, ó Pai. Neste momento, Pai, queremos Te pedir as Tuas bênçãos através das Tuas palavras, Senhor, que serão ministradas através do Teu servo, o irmão Davi, o irmão Valdir. Queremos Te pedir neste momento, Senhor, que o abençoe e que ele possa transmitir realmente as palavras que são palavras da Tua Santa Escritura, ó Pai. Ó Deus de misericórdia, abre os nossos corações, Senhor, para que nós possamos também sermos pessoas capazes, Senhor, de compreendê-la conforme o que ela tem realmente a nos transmitir, ó Pai. Ó Deus Santo, neste momento queremos Te agradecer, Senhor, porque fomos salvos pela Tua palavra, pelo conhecimento que Tu nos dás dela. Por isso, Senhor, Te louvamos neste momento. E em nome de Jesus é que Te agradecemos. Amém. Amém. Podeis aceitar? Mês de maio, as portas aí, conhecido pelo mês da família, se comemora o Dia das Mães, depois agosto, o mês dos pais, outubro das crianças. Eu estava me lembrando, até motivado, porque agora tem um bebezinho na família, né? Eu queria convidar você a lembrar também, quem já teve bebê na família, ou como filho, você cresceu e chegou a uma idade que você começa a ter lembranças, ou como pai. O relacionamento entre os pais e os filhos no começo. O bebê fica 24 horas se relacionando com os pais, só não no momento que ele está dormindo. É tão gostoso, brinca, fica feliz, sorri, se alegra e se relaciona. É maravilhoso isso. Então fico lembrando dos meus próprios filhos, aí você dá atenção, ele dá atenção, ele te abraça, ele te beija, ela gosta de brincar com você, você gosta de brincar com ela, com ele. Esse é o primeiro amor. Então eu queria lembrar também do primeiro amor, voltando ao primeiro amor, que tudo começou por causa do Senhor em nossas vidas. Mas Ele mesmo plantou uma semente de fé em nosso coração e nós tivemos, por conta dele, o nosso primeiro amor com o Senhor. Será que a gente tem esse relacionamento intenso como quando nós recebemos ao Senhor? Que alegria, eu recebi ao Senhor, eu conheci ao Senhor, eu quero estar na presença dEle, eu quero cantar, eu quero contar aos outros. Mas vai passando o tempo, esse relacionamento, a exemplo da própria família, da própria sociedade, vai havendo um esfriamento, uma distância, ao ponto de que os filhos crescem, já em fase mesmo adolescente ainda, e ele fica no mundo dele, e os pais no outro mundo, porque o filho quer ter o seu mundo, e à medida que cresce, que talvez a palavra nem devia ser crescimento, talvez seja decresce, esse relacionamento vai minimizando. Já contei essa história, mas vou contar de novo. Uma vez fui sair com meu filho, ele era pequeno, devia ter uns 8 anos, e nós tínhamos que esperar 2 horas em algum lugar, não me lembro onde.
Eu falei, olha, vamos com o papai, nós vamos lá, tá, mas vamos fazer o quê? Ah, nós vamos lá, mas vai ter que esperar 2 horas. Ele falou, 2 horas? E o que nós vamos ficar fazendo? Ah, a gente fica conversando, mas por 2 horas? Será que a gente tem esse tempo, essa alegria de nos envolvermos com o Senhor nesse primeiro amor? Então, há até aquela síndrome do sapo fervido. Se você puser um sapo numa panela com água e ligar o fogo, ele não vai pular. Ele vai se acostumar com o calor que vai alterando e vai morrer. Agora, se você jogar o sapo lá na água quente, ele pula, ele sai. Nós somos assim, nós muitas vezes nos acostumamos com a situação errada. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse 3, 14 a 17. O nosso irmão presbítero Gilberto para ler esses versículos, por favor. Apocalipse 3, 14 a 17. É uma das cartas de Apocalipse, no caso, carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Obrigado. Interessante que a Bíblia já nos alerta que o coração do homem é enganoso. O texto aqui diz que o personagem pensa: estou rico e abastado e não preciso de coisa nenhuma, coisa alguma. Na verdade, ele é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ele se acostumou com a circunstância. Então, se a gente olhar no espelho espiritual, quão parecido nós estamos com o Senhor Jesus? Ah, eu estou bastante parecido. Será? Ou a gente está acostumado com as diferenças que nos distanciam de Cristo? E acrescentamos, ao invés de identidades, acrescentamos às vezes mais diferenças ainda que nos separam do Senhor. Vamos abrir agora, aí mesmo em Apocalipse 2, de 1 a 5. É uma outra carta a outra igreja, no caso em Éfeso. Diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Mas o texto segue e há um alerta aí. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, às vezes ocorre essa situação
do regresso ao invés do progresso. Há um regresso no relacionamento com Deus. Não significa que você perdeu a fé, mas significa que você perdeu aquele amor intenso de se relacionar, de servir, de estar na presença de Deus, de falar do Senhor. É como que, imagina você no começo, pode ser do namoro, ou mesmo o pai com os filhos com o pai, mas vamos pensar no casamento, ou no namoro. No começo, a pessoa já tinha um emprego, e 10 anos depois o emprego melhorou, o salário aumentou, mas no começo, o marido, ele dava um presentinho à esposa periodicamente, mas era presente bom. Ele levava chocolate Godiva, Lindt, Copenhagen, chocolates muito gostosos. Mas ia com uma flor. E foi passando o tempo, depois ele só levava uma caixa de bombons, mas ele ganhava mais. Depois ele levava só um sonho de valsa, que é uma delícia. Mas depois, um dia ele levou só um batom, foi diminuindo o presente. E a esposa falou para ele: meu amor, o que está acontecendo? E levou essas coisas sem nenhuma flor, sem nada, sem carinho, só não entregou ali. Perdeu as bênçãos, a qualidade do primeiro amor. Por que acontece isso? Na sociedade acontece isso, nas famílias acontece isso. Não podemos deixar que isso aconteça na nossa vida com Deus. Além de servir a Deus, nós devemos servi-lo com amor, com alegria, com intensidade. E a gente algumas vezes foge disso. Esse texto, irmãos, ele mostra a questão também do primeiro amor, e a palavra nos alerta que tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O primeiro amor é um fogo, é uma intensidade grande no nosso íntimo, que coloca o Senhor em primeiro lugar, em tudo. Mas parece que no dia a dia, outras prioridades vão entrando. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que cuidar de um familiar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas nós podemos fazer tudo isso e devemos, mantendo o primeiro amor. Senão nós perdemos a essência do relacionamento com o Senhor. Há um texto lá em Mateus que diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Transbordante de alegria. É o primeiro amor. Nós precisamos zelar por isso, senão entramos na mecânica, na rotina do mediano. Não, nós não podemos ter um relacionamento mediano com o Senhor. Tem que ser um relacionamento de excelência, intenso, de serviço ao nosso Deus, de adoração. E nós vamos receber alegria. Nós perdemos muitas vezes esse esse elan, essas características do primeiro amor. E nesse texto aí, no texto último que nós lemos, está escrito a respeito da perda do primeiro amor. No verso 3: e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Não houve esfriamento do amor no início, mas o texto continua: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Como que uma desculpa esfarrapada, o
casal dizer, não, nós nos amamos sim, nós nem nos divorciamos, nós estamos juntos há 10 anos, há 20 anos. Mas cadê o primeiro amor? Cadê a intensidade? Cadê o cuidado? Cadê o servir? Com referência ao próprio casal. Muito mais isso na relação com Deus. Cuidado, nós nos protegemos, achamos que está tudo bem, como lemos lá em Apocalipse 3, na verdade não está tudo bem. Nós relaxamos nesse cuidado do intenso amor com o Senhor. Esse amor tem que ser intenso, porque o amor dele para conosco foi, é e será intenso. E não pode ser um quebra-galho, mediano. Não pode ser assim. Há alguns motivos que perdemos o primeiro amor. Um dos motivos é o convívio com o pecado. É o que estávamos dizendo da síndrome do sapo fervido, que ele se acostuma com a temperatura e já não é mais um problema para ele a temperatura, só que ele morre. E nós nos acostumamos com situações que são fora da vontade de Deus, e isso esfria o relacionamento com Deus e consequentemente esfria o relacionamento com o próximo também. A maioria dos problemas do relacionamento com o próximo não é a pessoa nem você. O seu relacionamento é o meu relacionamento com Deus. Ele é amor, Deus é amor. Há outro tipo de acomodação que necessariamente não é o nosso pecado, mas é o pecado que está ao nosso redor. Nós convivemos fácil com isso. Tem pessoas ao nosso redor que contam piadas sujas, imorais, imundas. Mas socialmente vai ficar chato, né? Se eu não ouvir, ou se ele contar a piada, ainda que pelo pecado tenha graça, mas eu vou ter que me segurar. Ou para nós já é normal, eu vou dar risada porque é engraçado mesmo, apesar de ser contra até Deus, algumas piadas que se contam, mas nós convivemos com o mal e aceitamos o pecado. O pecado já não é tão horroroso assim. Ao nosso redor, não estou nem falando do nosso pecado. Pessoas mentem ao nosso lado e a gente fica quieto. Você não vai nunca falar para essa pessoa, olha, não quero dar o tom de professor, de moralista, de puritano, mas queria que você pensasse a respeito. É melhor uma vida em verdade. Pensa nisso. Não, vai ficar chato, né? Pode abalar a amizade. Então a gente convive com esse tipo de situação ao nosso redor. São dois níveis, é o próprio pecado e o pecado ao nosso redor. Isso esfria o nosso amor para com Deus e para com o nosso. Por quê? Se torna aceitável o que está ao meu redor. Alguém rouba na empresa, vou levar embora um grampeador. Mas normal, o problema dele. E a gente deixa assim mesmo. Não podemos nem orar pela pessoa, esperar o momento oportuno para falar com ela. É desagradável? Depende do olhar. De um lado é desagradável. Para o nosso ego, isso é desagradável. Mas para Deus não. Você falar com ela, isso será agradável. Está alertando de algo que não agrada ao Senhor. Então, um dos motivos que traz o esfriamento desse primeiro amor é o convívio com o pecado. Nós, por exemplo, vemos lá em 2 Pedro, se referindo a Ló, diz assim: quando houve a situação de Sodoma e Gomorra,
e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Então, Ló sofria pelo procedimento libertino desses insubordinados. Ló podia dar de ombros, não é comigo, não sou eu, problema deles, eles vão se ver com Deus. Não, isso incomodava o coração de Ló. Se não incomoda mais o nosso coração, nós estamos num caminho de redução de temperatura. Lemos no início a palavra de Deus que diz: oxalá fosses quente ou frio, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não, nós queremos ter um relacionamento caloroso, muito aquecido e intenso com o Senhor. Então, o primeiro aspecto é conviver com o mal, aceitar que isso é normal. Da nossa parte, a gente arruma um monte de desculpas, ou da parte do que está ao nosso redor. Um segundo aspecto é falta de profundidade na vida cristã. Nas parábolas de Jesus, da boa semente, por exemplo, Lucas 8,13 diz: a semente, a que caiu sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Então, que maravilha, olha que pessoa fantástica, pode ser um de nós. Ele ouve a palavra e aceita com alegria, mas não tem raiz, a palavra diz. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Não há um relacionamento intenso com Deus, profundo. E isso, quando a gente tem só esses momentos emocionais, esses momentos circunstanciais de servir ao Senhor, e não em uma plenitude, em uma constância, não tem raiz. Se não tem raiz, uma planta, ela vai secar. Ela está no caminho do esfriamento da sua vida. Isso acontece com o nosso primeiro amor, que vai perdendo esse calor do relacionamento com o Senhor. Falta de profundidade, falta de intensidade. Há um outro aspecto também, que é a falta do tratamento de problemas. Aí mesmo nessa parábola, Lucas 8,7 agora, diz a outra semente, a que caiu entre espinhos, são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas, deleites da vida. Seus frutos não chegam a amadurecer. Lucas 8,14. É como que você ter uma doença. Primeiro você não sabe, mas você pode saber. A nossa doença espiritual, nós devemos perguntar ao Senhor: Senhor, me mostre aonde que eu estou fora da tua vontade. De novo, olhando no espelho espiritual, veja as partes que você não está nada parecido com o Senhor, mas só ver é pouco. É necessário tratar. Então, a falta de tratamento dos pontos que nós estamos nos afastando de Deus, isso esfria aquele primeiro amor. Você sabe que tem um problema, eu sei, e nós vamos fazer o que com isso? Vamos ficar a vida inteira falando: eu sou assim mesmo. Vou continuar gritando com a minha esposa, vou continuar gritando com a minha mãe, eu vou continuar não dando atenção, eu vou continuar reticências. Cada um deve ter vários motivos para pensar. Para pensar é pouco.
vamos agir. Então, primeiro, aceitação do mal. A gente aceita isso até com certa facilidade. O segundo aspecto é falta de profundidade nesse relacionamento. E o terceiro aspecto é a gente não tratar esses problemas. E finalmente, Satanás é astuto, ele é enganador, ele é mestre em enganar, para nós até de forma absurda, mas não é absurdo porque nós cremos na palavra, mas como ele é ousado, ele se disfarça de anjo de luz. Que cuidado nós devemos ter para não cair na armadilha, perdermos o primeiro amor. Pensa de novo, você brincando com seu filhinho, com a sua filhinha, que gostoso, que satisfação. Você criança, ou você jovem, adulto, ainda lembra de quando era criança, que momentos gostosos de nos relacionar, nos relacionamentos saudáveis aí com os pais, que maravilha, que tempo gostoso, que investimento de bastante tempo, sem pressa. Não, atualmente nós temos pressa em tudo. Inclusive, economizamos tempo para não servir a Deus, e o inimigo, esperto, ele tem muito poder, mas o Senhor é o Todo-Poderoso, ele cria distrações para nós. E isso nos afasta de Deus. É uma estratégia. Ele não vai dizer para você, não faça isso, não vá na igreja, não leia a Bíblia. Não, ele vai oferecer outras situações que são más distrações, mas algumas são boas. Por exemplo, o excesso, vou falar com cuidado isso para não haver mal entendimento, mas o excesso de atividades, entre aspas, religiosas, fora da vontade de Deus, pode ser distração. Você quer fazer mais do que Deus está pedindo para você fazer. Ah, vou fazer porque vai ser bom. Mas quem disse que vai ser bom? Você ou Deus? Isso pode ser uma distração. Nós devemos fazer o que o Senhor quer. Ah, eu vou ficar ouvindo National Geographic, porque, poxa, é instrutivo, é bacana, é maravilhoso, eu também gosto. Mas quanto tempo eu vou ficar fazendo isso? E o que eu vou deixar de fazer para ficar assistindo isso? Ah, vou ver uma série. Essa série, inclusive, tem fundo moral, é bacana e tal. Maravilha, mas se assistir na sequência, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, hoje 5 tá bom, hein? Depois outro dia eu continuo. E depois, ao final do dia, você vai ver quanto tempo você leu a palavra, você orou, você falou com alguém sobre Jesus. É bem menor o tempo. Cuidado com as distrações. E há más distrações também. E desculpas. Ah, estou muito cansado, não vou na igreja não. Trabalhei a semana inteira, você acha que eu vou hoje na igreja? Ou trabalhei o dia inteiro, que é absurdo. Você acha que eu vou no culto? Estou cansado. Cuidado, irmãos. Talvez não seja assim, talvez não. Não é assim que Deus pensa. Os pensamentos do Senhor são diferentes dos nossos. Nós nos achamos coitadinhos, criamos várias desculpas esfarrapadas. Chega-se ao ponto de, nas igrejas, eu não vou nesse culto hoje não. Aquele pregador lá, não gosto dele. O primeiro amor está esfriando. Nós não temos a condição de vir à igreja por causa do pregador, é por causa do nosso Deus. E crer que Deus vai usar o pregador. Ah, eu não vou no ensaio do grupo de louvor ou do coral. Gente, eu sou bom. Se ensaiar 5 minutos para mim está bom já. E além do que, eu conheço essa música. São pontos que esfriam o relacionamento com Deus. Terminando, irmãos,
como o próprio texto termina, no verso 5: lembra-te, pois, de onde caíste, ou seja, faça uma autoanálise, veja onde nós estamos falhando, estamos dando essa brecha para esfriar o primeiro amor. Veja onde caíste, arrepende-te. Isso precisa causar tristeza, precisa causar incômodo, precisa causar mudança na nossa vida. Isso tem a ver com arrependimento. E volta à prática das primeiras obras. Volta aquele amor intenso, aquela alegria, aquela disposição de servir, de se relacionar, de conhecer mais ao Senhor, de falar mais do Senhor aos outros. Vamos orar para que o Senhor nos dê essa condição da percepção, mas também de não cair nesses riscos que favorecem o esfriamento do primeiro amor. Nós vamos orar encerrando esse momento. Vou pedir ao nosso irmão Lutero para fazer essa oração. Que o Senhor possa nos abençoar também. Deus e bondoso Deus, muito obrigado por essa manhã, onde nós podemos vir aqui à tua casa, ouvir mais a tua palavra, através do nosso irmão Valdir. Muito obrigado porque o Senhor tem usado ele para trazer tudo que nós precisamos ouvir, que nós possamos analisar as nossas vidas, Senhor, perceber como está o nosso amor, Senhor, se nós estamos nos distraindo com coisas que são fúteis, ou às vezes até parecem boas, mas estamos afastando de Ti, Senhor. Ajuda-nos a examinar a nossa vida, Senhor, e também ajuda-nos a voltar ao primeiro amor, que nós dependemos de Ti, Senhor. Continue nos abençoando, Senhor, na escola dominical, continue usando os professores para que eles tragam apenas o que o Senhor quer nos falar, Senhor. Em nome do Seu Filho Jesus que eu oro. Amém.